Olá, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo uma Fé. Eu sou a apologista Gaspar Santo e estamos começando mais um vídeo aula refutando heresia e muita Bíblia para você, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você, meu irmão, minha irmã que se inscreveram aí no nosso canal. Que Deus nos abençoe e que recompense. Ficamos mais que gratulados, ok? Bom, você já está ouvindo aí o nosso fundo musical, né? Que é os passarinhos, tá? É muito bonito esses passarinhos que tem aqui, onde que eu moro, beleza? Então, irmão, hoje nós vamos estar tratando um tema que está sendo assim, como se diz assim, uma coisa muito estranha, tá? Dentro das igrejas, principalmente a igreja neopentecostais, porque a pentecostal clássico, a grande massa esmagadora, não aceita esse tipo de ministério. Irmão, como já falei na fala primária, o vídeo de aula de hoje vamos refutar a heresia como tema. Existe, irmão, pastorado feminino na Bíblia? Será que já vimos alguma vez Jesus dizendo, por exemplo, aliás, ordenando as mulheres, dizendo, vai, pastor, vai pastorar essa igreja, ó, te dou autoridade para você tomar conta dessa igreja? Você já viu alguma vez isso na Bíblia, irmão? Bom, eu nunca vi isso na Bíblia, tá? Caso você encontrou aí, então você me mostra aí que nós estamos abertos aos contraditórios, tá? Por sinal, nosso texto básico, tá? Antes de, claro, entrar praticamente na aula, né? Na nossa aula, na refutação, o texto básico, irmão, para esse tipo de conduta, essa resposta é 1 Coríntios 4,6, que Paulo fala lá, não devemos ultrapassar aquilo que está escrito. Tá? E tem muitas irmãs aí ultrapassando aquilo que está escrito na Bíblia. Tá? Então, irmão, aguenta as pontas aí e que a gente volta já já depois da nossa vinheta musical, ok? Antes santifique em Cristo, no coração, Senhor, estejam sempre preparados, responder ao amor. A razão da esperança que há em vocês está. Apologética na dança, seitas e heresias lá, derrubando as mentiras com a verdade a brilhar. Nosso coração se inspira, com a luz vamos cantar. Em cada vida um farol, esperança declarar. Rogo a Cristo nosso sol, Ele vai nos guiar. Em cada vida um farol, esperança declarar. Rogo a Cristo nosso sol, Ele vai nos guiar. Derrubando as mentiras, com a verdade a brilhar. Nosso coração se inspira, com a luz vamos cantar. Santifiquem e preparem, com alegria sem igual. Em Jesus se fortaleçam, nossa fé é um sinal.
Santifiquem e preparem com alegria sem igual. Em Jesus se fortaleçam, nossa fé é um sinal. Magoando as mentiras, com a verdade a brilhar. Nosso coração se inspira, com a luz vamos cantar. Santifiquem e preparem, com alegria sem igual. Em Jesus se fortaleçam, nossa fé é um sinal. Em cada vida um farol, esperança a declarar. Rogo a Cristo, nosso sol, Ele vai nos guiar. Derrubando as mentiras, com a verdade a brilhar. Nosso coração se inspira. Então, pessoal, estamos de volta aqui, né, para a nossa videoaula refutando a heresia. Irmão, deixa eu falar algo nessa fala primária, né? Antes assim, de nós dar o pontapé, que hoje, irmão, tem muita Bíblia para você aqui, tá? Sobre esse assunto. A gente vai mostrar na Bíblia que esse pastorado feminino não existe, tá? Então, assim, vamos dar uma resposta, irmão, apologética a alguns argumentos usados em favor da ordenança de mulher, tá? Irmão, a mulher hoje em dia, ela pode ser o que ela quiser dentro da igreja, menos pastora, tá? Ela pode ser uma boa cozinheira, que sinal é um bom ministério, tá? Ela pode tomar conta do banheiro da igreja, que é ótimo também, né? Jesus falou: aquele que fizer um pequenino está fazendo a mim. Ela pode tomar conta, assim, aliás, pode tomar conta do berçário da igreja, tá? Ela pode fazer o que quiser dentro da igreja, mas ela não pode, irmão, se titular como pastora, né? Quer ser uma coisa na igreja, vai tomar conta do berçário, né? Porque Jesus falou: aquele que fazia um desses pequenino, a mim vai estar fazendo. Então, irmão, existe na Bíblia um versículo que apoia esse ministério pastorado, tá? As irmãs hoje vão ficar, principalmente aquela que se acha a irmã do manto, vai ficar brava comigo, tá? Vai ficar muito brava, mas eu estou aqui para abrir os teus olhos, a mostrar a você a verdade, tá? Que pastora na Bíblia só tinha pastora bicho de animais, tá? Então, irmão, então não existe pastorado feminino, tá? A igreja do século XVIII, tá? Ela não reconhecia, né, a pastorado feminino. Isso veio agora com a onda do neopentecostalismo, trouxe a teologia da prosperidade, e também de Bono trouxe também esse ministério pastorado feminino, tá? Que não é bíblico coisa nenhuma, tá? Isso é coisa de herege, ok? Por sinal, o único cajado que eu conheço na Bíblia, tá? Que a mulher tem autoridade, esse aí, irmão, esse cajado, essa autoridade de pastora que ela tem na Bíblia, esse é infalível. Esse cajado, sabe o que é? Ele é uma bomba relógio no terreno do filisteu. Vou mostrar qual é. Separei aqui, ó. Tá.
esse aqui, ó. Ok? Tá bom? Esse aqui. Esse cajado aqui, irmão, é infalível. Ele é uma bomba relógio no terreno do filisteu. A irmã usando ele vai ser uma benção. Tá? É o único cajado que a irmã tem como autoridade na Bíblia, é esse. Outros cajados como pastora não tem, tá bom? Então, você pode ser o que quiser, irmão, dentro da igreja, menos pastora, porque esse título, essa autoridade não é sua, beleza? Então, essa é a nossa fala primária, né? Então, vamos lá para o nosso vídeo ou aula, irmão. Bom, pessoal, deixa eu tomar água aqui, porque lidar com heresia dá sede. Então, vamos lá, pessoal. Acompanhe aqui comigo a leitura. A ordem da criação revelada na Escritura nos mostra que mulheres pastora é algo errado. Bom, a Bíblia fala que é errado e a gente vai mostrar isso mais à frente, ok? Isso é só o começo. Então, pessoal, eu separei aqui uns tópicos que vai ser assim de muito benção para você, tá? E muita Bíblia para você, para facilitar o nosso estudo apologético, ok? Então, chega de enrolação, vamos lá. Tópico 1. Acompanha comigo. Se alguém me perguntar se as mulheres podem servir no ministério, minha resposta será sempre sim. Claro, todos crentes são chamados a servir e ministrar uns aos outros. Beleza? Ok? Muito bem. Tópico 2, pessoal. Mas se a pergunta fosse feita, mas existe alguma função do ministério que mulheres não podem servir? Pode mulher ser pastora? Eu diria que o Novo Testamento ensina claramente que mulheres não devem servir como pastora. Aliás, irmão, o Novo Testamento também chama de o seguinte termo aqui, tá? Botei umas figurinhas aqui para você ver. Primeiro, superintendente. Vamos lá. Superintendente. Segundo, presbítero. Ok? E o terceiro, chama de ancião, tá? Olha só o que o ancião falou. Ele escreveu aqui, ó. Vamos ver o que o ancião falou? Ele escreveu? Lê comigo aqui. Mulheres pastora não é bíblico. Tá vendo? Até o senhorzinho aí, o ancião, diz que mulher pastora não é bíblico, é errado, tá? Não existe pastorado, coisa nenhuma, tá bom? E como já foi falado na nossa fala primária, uma das falas primárias, que nós não devemos ultrapassar aquilo que está escrito, 1 Coríntios 4,6, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima vídeo ou aula. Então, pessoal, eu vou colocar agora um depoimento de uma missionária. E, por sinal, ela é bastante inteligente. Ela é pentecostal clássica assembleiana, tá? Para ver o que ela fala sobre o pastoreio feminino. Será que ela concorda com essa heresia aí? Vou colocar um homem, né? Um depoimento de um pastor que é bastante conhecido aí. Mas para não ficar aquela coisa, né? Dizendo assim, as irmãs iam pensar, vou falar, né? Você está botando um homem aí e tal, você está puxando sardinha para vocês são machistas. Então, para derrubar logo esse problema, eu coloquei uma mulher, tá? Que vai falar a mesma língua delas, dando assim uma resposta apologética, ok? Então, vamos ver o que essa irmã missionária diz sobre o pastoreio feminino. Ok, pessoal? Aguenta esse ponto aí que a gente volta já já.
Feminino, se mulher pode ser pastora, a mulher pode exercer o ministério pastoral dentro das igrejas? Então, o pessoal já está meio chateado, diz que eu só falo sobre esse assunto. Mas enquanto eu vou continuar sendo convidada para falar sobre ele, eu vou falar. Assim, não tem nada a ver com questão de machismo, né? Eu sou mulher, eu defendo a mulher em algumas áreas do ministério, eu sou a favor do ministério feminino desde que não seja ordenado, desde que a mulher não seja pastora. Porque tem funções no corpo de Cristo que nós não fomos chamadas para executar, para estar envolvidas ali diretamente. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, ele criou iguais em essência, mas diferentes em funções. Então eu tenho uma função no meu lar, o meu esposo tem uma outra função, e essa divisão aqui, ela se torna até saudável, né, para um melhor andamento, tanto no casamento quanto em todas as outras áreas da vida. Então eu sou contra o ministério pastoral feminino, e trazendo para a palavra, eu entendo que quando nós lemos a Bíblia, e de forma mais especial, quando a gente trata de passagens aparentemente difíceis de serem interpretadas, o modo como eu vou entender, como eu vou ensinar a Bíblia e a autoridade dela, ela vai ter muito impacto na conclusão que eu venho ter. O modo como... Então, pessoal, você acabou de ouvir aí e ver o depoimento da irmã e missionária sobre o pastoreio feminino, o que ela acha, ok? Então, tá aí, tá? Não existe esse negócio de pastoreio feminino, irmão. Se você está debaixo de uma liderança que é pastoreio feminino, você está debaixo do pecado de maldição. Porque não existe, irmão, tá? Não existe, você está errando perante a Deus. Porque a Bíblia não autoriza a mulher a ser pastora, ok? Dever de casa, 1 Coríntios 4,6, que diz: não devemos ultrapassar aquilo que está escrito. A Bíblia fala que não devemos ultrapassar aquilo que está escrito. Então, se você está debaixo do ministério pastoral, você está no lugar errado. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para o nosso próximo vídeo aula de apologética. Beleza, pessoal? Então, nesse slide, a gente escreveu assim, tá? Nessa videoaula. Fica claro no Novo Testamento que o termo pastor, superintendente, presbítero refere-se ao mesmo cargo. Tá aí a referência para vocês lerem depois, tá? Os termos presbítero e pastor é indiferentemente para designar essa função, beleza? Botei aqui algum texto, tá? Para não ficar muito pesada a nossa aula, servir como referência. Botei aqui Atos 20.17-28, que lemos assim. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, beleza? Então, tá aí. Tá? Então, o termo, irmão, né, pastor, é diferentemente para designar essa função, tá? Presbítero, tá? Superintendente, ok? Agora, você não vê aqui, é uma piada, né? Você não vê aqui Paulo chamando nenhum aqui, ó, uma pastora aqui, Rosa, Josimaia, ok? E outras aí que você conhece na vida. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para o nosso próximo slide, irmão. Beleza, pessoal? Vamos continuar nossa videoaula dando resposta às heresias aí no pastorado feminino. Ponto 1. Vemos isso na qualificação para o cargo entre outros lugares. Ponto 2. Os presbíteros devem ter capacidade para ensinar. Está aí a referência para os irmãos lerem. E ponto 3. Os líderes liderar a igreja. Isso mesmo, liderar a igreja. 1 Timóteo 3.4. Bom, aqui no ponto 3, está assim. As mulheres são proibidas, irmão, de ensinar aos homens e de exercer autoridade sobre eles. Portanto, segue-se que elas não devem servir como mulheres pastoras, tá? Então, aqui, irmão, tá nesse ponto 3 aqui, eu sei que eu falei aí, as irmãzinhas, como o pessoal aí do
pentecostal fala, as irmãs do manto aí devem estar chateadas comigo, né? Bravo. Mas é a Bíblia, irmão. Né? É a Bíblia que fala que vocês não podem ser pastora, tá? As mulheres são proibidas de ensinar aos homens e de exercer autoridade sobre ele. Portanto, segue-se que elas não devem servir como mulheres pastoras. Tá? Ah, irmã, aí você pergunta, irmão, eu não posso ensinar na igreja, na escola bíblica? Pode ensinar como mulher, pode. Mas você não pode ter autoridade como pastor, não tem, tá? Cada um tem uma chamada de professora, você é professora, tá? Você tem autoridade como professora, como teóloga, mas a unção de pastor, Deus só deu para o homem, tá? Não se sinta, irmã, ofendida, ok? Nós não estamos aqui para esculachar a tua unção, nós estamos aqui falando a verdade, abrir os teus olhos, tá? Você está em pecado, você está sendo uma falsa pastora, ok? Então, isso não agrada ao Senhor. Vou colocar aqui mais um cajado que as mulheres, se ela usar esse cajado, como eu falei, vai ser uma benção, vai ser uma bomba relógio no terreno do filisteu, ok? Ó, esse cajado aqui é o único que nós conhecemos que a mulher tem autoridade na Bíblia, tá? Ó, isso aí, ó, tá bom? Esse aí, meu irmão, você pode usar esse cajado na igreja que vai ser uma benção, tá? Esse aí também, ok? Inclusive, tem um ovinho aqui, ó, já preparado para você seguir a receita. Porque tem mulher, irmão, abre aspas aqui, um parênteses aqui, tem mulher que não sabe nem fritar um ovo, né? Não sabe nem cozinhar, quanto mais fritar um ovo, ok? Então, esses dois cajados aqui, irmão, você pode usar tranquilamente, que vai ser uma benção, tá? E uma benção na sua igreja, ok? Então, pessoal, vamos lá para o nosso próximo vídeo aula, ok? Beleza, irmão? Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Isso aqui é um vídeo aula, tá? Isso aqui é uma aula de apologética. Inclusive, é uma aula que deu bastante trabalho, né, para digitar isso aqui, ok? Botar tudo em ordem. Por isso que às vezes a aula demora, tá? Porque eu tento fazer o melhor para Deus, ok? Então, vamos ler aqui. Irmão, não há base bíblica para afirmar que mulher pode ser pastora e pregar na igreja. O apóstolo Paulo disse que Jesus designou alguns para apóstolo, e outro para profeta, e outro para evangelista, e outros para pastores e mestres. Está lá em Efésios 4,6. Ele não disse que Jesus designou algumas para pastoras. Em 1 Timóteo 3,7, em Tito 1,6-9. Paulo diz quais as características o Senhor espera dos pastores. E uma delas é ser marido de uma única mulher, e não mulher de um único marido. Simplesmente não há menção a pastorado feminino em toda a Bíblia. Não tem. Pode pegar a Bíblia de cabeça para baixo, cima, tá? Deixa eu pegar aqui, mais ou menos assim, irmão. Eita, essa Bíblia aqui, ó. Pode pegar a Bíblia assim, para lá, cá, do lado, que você não vai achar pastorado na Bíblia. Você não vai ver Jesus designando pastora. Não tem, tá? Não tem. Estamos usando aqui a sola escritura, só a Bíblia, ok? Aí tem aquelas irmãzinhas que é muito esperta, por sinal até em português, boa, né, em português, ela fala assim, mas aí está falando os gêneros, né? Aí não importa se é gênero, masculino ou feminino, tá? Aí fala que, aí ela lê assim, ó, mas aí Paulo está falando
em geral, né? Não está falando somente do gênero masculino, tá? Ela lê aqui. Um foi designado para pastor e mestre, tal, tá? Aí elas falam aqui, o texto aí não está proibindo que, que Paulo designou somente para pastor. Irmão, tá assim, tá? Aliás, tá? Na cabeça de Paulo, que era varão, macho, na cabecinha dele, dos apóstolos, ele sabia muito bem que estava falando. Ele estava se dirigindo a homem, tá? Não adianta você querer aplicar ao português aqui, minha irmã, ou meu irmão, que não vai funcionar. Não adianta fazer malabarismo, que não vai funcionar não, tá? Paulo, na cultura de Paulo, ele sabia muito bem que ele estava falando aqui era diretamente para homem, não para mulher. Tá? Não adianta usar português, francês, tá? Nesse texto aqui que não funciona, beleza? Tá bom, meu irmão? Então vamos lá para o nosso próximo vídeo ou aula. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui a nossa vídeo ou aula, refutando a heresia do pastorado feminino e, muita Bíblia para você, ok? Acompanhe comigo aqui o escrito, né, na nossa videoaula, que diz assim. Na primeira carta a Timóteo, além de Paulo dizer que o pastor deve ser casado com uma mulher só, ele diz que a mulher não tem autoridade para ensinar o homem, ok? Tá aí uma figura muito bacana, né? De uma pastora, suposta pastora aí, falsificada, dizendo assim, eu sou pastora, você tem que me obedecer. Aí Paulo chega lá, né, para resolver esse problema da seguinte forma, né? Tá aí a figura do apóstolo Paulo, né? A mulher estava brigando lá com o marido lá, dizendo, eu sou pastora, você tem que me obedecer. Então Paulo chega ali, irmão, e acaba com aquele barraco, né? Ali está a figura do Paulo aí. Então Paulo chega lá e diz assim, acompanha comigo. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição, não permitindo que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formada Adão e depois Eva. Então, irmão, Paulo chega ali e acaba com aquele barraco, né? Peraí, senhora, né? Quem disse que você é pastora? Então, ele disse aí, né? nas tuas cartinhas, a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não é permitido que a mulher ensine, ok? Então, tá aí. Então, irmão, então não tem esse negócio de pastorado feminino, tá? Veja que nós pegamos na nossa fala primária a autoridade já dada por Deus ali, né? Em Gênesis, a autoridade foi dada para o homem, ok? Vou tomar meu chá aqui, irmão, porque, como eu falei, heresia dá sede. Eu estou tomando chá de alecrim e com erva doce. Então, irmão, tá aí, tá? Paulo fala isso aí, beleza? Então, vamos lá para o nosso próximo slide, irmão. Muito bem, pessoal. Escrevi algo aqui que também vai te ajudar bastante na sua aula de apologética, nos seus estudos, ok? Leia aqui comigo, por favor, em nome de Jesus. Na Bíblia, a função do pastoreio não é do pastorado, mas, você me pergunta, né? Mas tem diferença, irmão? Essa função tem. Quando a mulher ensina seus filhos, é um pastoreio. E, às vezes, Deus até potencializa esse pastoreio, porque tem marido que é frouxo,
e que não sabe nada de Bíblia. É um Zé Mané, certo? Em Bíblia, né? Então, a irmã sabe às vezes mais, e ela é que vai educar os filhos na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo potencializa ou capacita essa irmã, né, a esse pastoreio ali na família. Quando uma irmã também visita outras irmãs, é um pastoreio. Agora, pastorado no sentido da igreja impor as mãos, reconhecer a mulher como um ofício na igreja, me desculpe, isso não existe na Escritura, ok? Tem uma figura aqui também, aqui, do marido frouxo, Zé Mané, em Bíblia. Tá aí, ó, o cara aí, quer nada com a Bíblia. Tá aí a figura do Zé Mané em Bíblia. Então, tem irmã que realmente conhece a Bíblia, tá? Conhece a palavra de Deus. Nesse sentido, é um pastoreio. Agora, minha irmã, você querer ser pastora, né, a pessoa colocar a mão na sua cabeça e ordenar você como pastora, me desculpe, né? Mas tem irmã que é teimosa, quer que ser pastora, tá? Isso aí não tem na Escritura. E vou falar aqui, talvez eu falo mais para frente. O pastor que ordena você, irmã, como pastora, ele está em pecado. Todos os dois. Tanto você que recebeu essa suposta unção aí derramada de óleo ungido, sei lá, tá? E ele também que ordenou você como pastora. Tá? Todos os dois, tanto o pastor que ordenou você e você está em pecado. Porque a Bíblia não te dá esse direito de você ser pastora. Ok? Beleza, pessoal? Então vamos lá para o nosso próximo vídeo ou aula. Meu irmãozinho e minha irmãzinha, agora vamos mostrar para vocês, tá? Algumas conversas fiadas de mulheres que não têm o que fazer na vida e elas querem usar na Bíblia prova para defender, né? Prova do pastorado feminino, tá? Essas mulheres aí que não tem o que fazer na vida aí, só gosta de, a maioria, assistir Ana Maria Braga, não quer ler a Bíblia e querem ser pastora, tá? São teimosas. Essas irmãzinhas aí são teimosas, ela quer ser pastora, eu quero ser pastora, mas a Bíblia não dá esse direito de mulher ser pastora. Então, o primeiro argumento que ela usa é Gênesis 29:9, que fala assim: Raquel era pastora de ovelha, então por que eu não posso ser pastora? Realmente está lá em Gênesis 29:9. Vamos ler aqui o texto, né, que ela cita, as irmãzinhas teimosas que quer ser pastora, cita esse versículo. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora, tá? Realmente a Raquel era pastora, mas aí na aula a gente vai ver que tipo de pastora que a Raquel era. Será que era pastora de gente? Bom, a gente vai ver que isso aí não tem nada a ver com o que as irmãs querem, tá? Elas querem empurrar na goela abaixo das pessoas aí que ela pode ser pastora usando um versículo isolado, tá? Nós estamos vivendo, irmão, um alfabetismo, né, bíblico, ok? Muito bem, então vamos lá para a nossa refutação apologética. Nossa resposta apologética, irmão. Porque Raquel era pastora de ovelha bicho. Até criança pode ser pastora de ovelha bicho. E a Bíblia fala para a criança ser pastora? Não. Não tem pastorado mirim também. Não existe pastorado mirim e também não tem esse negócio de pastora, tá? Na Bíblia. Tá ok? Aí está a figura da nossa amiguinha Raquel aí. Hoje em dia está uma febre, né? Os pais estão levando o filho para a igreja e lá ele recebe
uma suposta autoridade lá, dizendo que o filho dela é pastor mirim. Aonde está escrito que Deus ungiu pastor mirim? Não tem. Ah, mas Jeremias está escrito lá que antes de conhecer, está escrito, era profeta. Sim, está dizendo que Jeremias era profeta. Antes de conhecer, ele era profeta. Então, profeta, você sabe o que é um profeta, meu irmão? Você que tem o teu filho como pastor mirim, você sabe que era um profeta? Para ser profeta, tinha que ser chamado. Ele era a voz de Deus. Então, irmão, então não tem esse negócio de pastor mirim também na Bíblia, não. Tanto pastora mirim, tanto pastorado feminino, como tanto pastorado feminino como pastor mirim é pecado, errado. E a Bíblia não dá legalidade para pastor mirim, tá? Isso aí é conversa fiada de gente que não sabe interpretar a Bíblia, ok? Ah, mas Samuel também foi chamado. Sim, Samuel foi chamado para profeta. Você é profeta? Não é profeta, tá? Hoje não existe profeta. Existe alguns, eu levanto como um dom de profeta, mas profeta não existe. Tanto não existe apóstolo, profeta, enfim, ok? Então, para com esse negócio de falar que seu filho é pastor mirim, beleza? Então, é isso aí. Então, irmão, então vamos para a nossa próxima vídeo ou aula. Beleza, irmão? Então, continuando aqui a nossa resposta apologética, tá? Sobre também o pastorado mirim. Ponto 1. Olha, Deus usa quem Ele quer para fazer as obras dele. Ele já usou a mula para falar com Balaão, mas Deus também não se contradiz na sua palavra, tá? Deus, irmão, nos instrui que o papel do ensino na igreja é para homens. Ele deve ser homens maduros, pessoas capacitadas, que têm os pré-requisitos. Está lá em 1 Timóteo 3, né? Que eles são reconhecidos pela igreja como tais. Então, pastores mirim não encontram respaldo bíblico em nenhum lugar da Escritura. Então, não tem, tá? Quais são as credenciais para ser um pastor? Homem casado, que governa a casa bem, tem uns filhos, tá? Agora, qual a responsabilidade que um garoto, um guri tem em casa? Nenhuma. Só dá trabalho e querer jogar videogame. Então, irmão, esse negócio de pastoreio mirim não tem, tá? É conversa fiada, é coisa de herege. Então, fuja dessa igreja que tem pastor mirim e também fuja dessa igreja que tem pastorado feminino, ok? Uma igreja séria, histórica, não aceita esse tipo de ministério, não. Beleza? Vou ter uma figura aqui. Aí, ó. Pastorado feminino aí. Pastorado feminino. Pastor mirim. A febre é essa aí. Quer botar um garoto com pastor mirim. O pai pensa que é bonito. Pastor mirim. Mas onde está escrito na Bíblia, irmão? Não tem pastor mirim, tá? Nem de longe, nem de perto, a Bíblia consagrou pastor mirim. Beleza? Então, vamos lá para o nosso texto, para dar logo uma resposta completa, que está aqui, ó. Aqui é Bíblia, irmão. Aqui é Bíblia. Aqui não é conversa fiada, não. Aqui no canal Apologética, nós ensinamos a Bíblia. Por isso que esse vídeo aí, o vídeo aula da gente demora. Que nós pesquisamos, tá? Fazemos uma análise, tá? Do que nós vamos falar para você. Beleza? Então, vamos lá para a Bíblia. Aqui, ó. Olha só o que é que nosso amiguinho, apóstolo Paulo, fala. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, responsável, olha só, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve se apegar ao vinho, nem violento, mas sim amável,
pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Bom, tá aí, irmão. Tá aí. Tá? É 1 Pedro, né? 3.2. Tem que ser, o pastor ele tem que ser pacífico, ele tem que ter filho, e criança, e garoto tem. Pastor mirim tem filho, ele tem esposa, é casado, governa bem a sua casa? Claro que não, irmão. Tá? Então, essas igrejas neopentecostalistas da vida aí, eles querem botar na Bíblia aquilo que não está, não tem ali. Eles estão lendo na Bíblia aquilo que não está lá. Ok? São igual a seita, Testemunho de Jeová, Adventista, Congregação Cristã no Brasil e essas seitas por aí. Tá? Então, irmão, se você congrega numa igreja que lá a sua liderança tem pastora feminina, pastora e pastor mirim, fuja dessa igreja. Sai fora, tá? Procura a igreja bíblica que ensina a palavra de Deus pela tua casa, ok? Então é isso aí, tá bom? Então vamos lá para o nosso próximo vídeo ou aula. Então, pessoal, continuando aqui a nossa resposta apologética, né? E outra coisa, né? Você lê lá em Gênesis 31.19, Raquel era ladrona. Ela roubou o ídolo do pai dela. É esse o exemplo de pastora que vocês querem ensinar? Veja Gênesis 31.19. Ela era ladrona, irmão. O caráter dela estava sendo ainda trabalhado, ainda conforme Deus mostrava a lei ao povo. Tá? Então, o caráter da Raquel estava sendo trabalhado ainda. Deus estava mostrando para ela o que era o certo, o que era errado. Está aí uma figura também, né, da Raquel. Então, como é que você quer dar um exemplo de uma mulher que Deus ainda estava trabalhando no coração dela? Então não adianta, irmão, né? Não adianta você querer mostrar prova na Bíblia do pastorado feminino que você não vai achar, tá? Você não vai achar. A única pastora que tem na Bíblia era Raquel. E por sinal, né, ela era ladrona, tá? Conforme você está vendo aí, ela roubou o ídolo do pai dela. Eu creio que não é nesse exemplo que você quer dar para o membro da tua igreja. Você quer esse exemplo? Então, irmão, tá? Raquel, lembre-se, Raquel era pastora de bicho, de animal, tá bom? Qualquer um pode ser pastora de bicho, mas de gente não. Mulher, pastora de gente, não tem na Bíblia. Ok, pessoal? Então, vamos lá para a nossa próxima vídeo ou aula. Outro argumento, irmão. Segundo argumento. Olha só, isso é mulher que não tem que fazer, irmão. Não tem muitas vezes não tem uma faxina para fazer em casa. Aquela mulher que só quer saber de igreja, tá? Aí casa lá, você chega na casa da irmã, lá tá tudo bagunçado lá. E ela quer ser pastora, tá? E é pastora, a casa está toda lá, né? Não tem o que fazer na vida, né? Aí vai para a igreja e começa lá a fazer as suas profetadas lá. Olha só, o segundo argumento dessa mulher que quer ser pastora. Segundo argumento, se Débora era juíza e profetiza em Israel, eu posso ser pastora na igreja. Irmã, olha só que ideia, pessoal. Argumento mais esdrúxulo, né? A resposta apologética. Se Deus permitiu que houvesse juíza, então, irmão, seja juíza. Se Deus permitiu que haja profetisa na igreja, então seja profetisa. Agora, não vai além disso, porque não tem na Bíblia pastora, tá? Não tem na Bíblia, irmão, pastora, ok? Se Débora era juíza, então seja juíza também.
Se Deus ungiu, profetiza. Então, seja profetisa. Agora, que você não pode ser, é pastora, tá? Então, que conversa fiada é essa de pastor, ungir aí, pastorado feminino? Não tem, ok? Ah, mas irmão, mas você está sendo machista. Não estou sendo machista coisa nenhuma, tá? E a Bíblia também não é, que aqui nós falamos a Bíblia, ok? Então, vamos para o nosso próximo vídeo ou aula. Então, pessoal, nossa resposta apologética B, tá? Acompanhe comigo aqui. Como é que você vai ser pastor, irmão, se a Bíblia fala para você não ensinar, ficar quietinha na igreja, caladinha? E quando chegar em casa, você pergunta ao marido. Então a Bíblia fala para você ficar quietinha em casa, tá? Ficar quietinha, escutando direitinho, fazendo o almoço para o marido, quando chegar da igreja, ok? Então não tem essa conversa fiada, tá? De mulher ter autoridade na igreja como pastora. Pode ser, tá? Na escola bíblica, aí é outra conversa, mas autoridade como pastora não tem, ok? Então, meus irmãos, Paulo não está falando aqui de casa, está falando de igreja, tá? Então, no ambiente da igreja, as irmãs, vocês não têm que ensinar, pregar no púlpito. Igreja que bota você para pregar, irmão, no púlpito, de novo, está em pecado. A Bíblia é clara que não é permitido a mulher ensinar, tá bom? Então, irmão, é isso aí. A igreja, falei na outra vez, já estou retornando a falar de novo, a igreja que bota a irmã para pregar como pastora no púlpito está em pecado, porque a Bíblia não ensina isso, tá? Outra coisa, não sei se o irmão já viu aí uma pastora da Igreja Batista Lagoinha, né, André Valadão, ela com a unção de leão lá, uau, né, caindo lá de 4, já, não sei se você bota na internet, dá um Google aí e você vai ver. É a pastora André Valadão da Igreja Batista Lagoinha, andando de 4 lá, gritando igual um leão, uau, uau, sou leão de Judá. Irmão, você já viu isso na Bíblia? Algum apóstolo com esse rugido de leão? Tá lá, ela lá de 4 lá, andando de 4 lá na igreja dela lá, dizendo que recebeu a unção de leão. Irmão, isso é uma aberração da natureza, tá? No sentido bíblico, tá ok? Vou botar aqui uma figura aqui, tá? Antes de botar a figura. Então, irmão, né? Tá aí, né? Paulo não está falando de casa, né? Está falando de igreja, tá? No ambiente da igreja. A irmã tem que ficar caladinha, né? Em silêncio lá. Se quer aprender alguma coisa, chega em casa e pergunta ao seu marido, tá bom? Que não é permitido mulher ter autoridade na igreja como ministro e nem diácono. Irmão, mas tem diácono na Bíblia? Tem, e diácono na Bíblia. Mas não na mesma ofício, era só ofício, aliás. Não era a mesma autoridade, tá? Era auxiliar, diácono naquela época era auxiliava o pastor, era tipo uma obreira, mas não tinha autoridade como pastor. A autoridade na Bíblia foi dada ao homem, ok? Então, botei uma figurinha aqui, ó. Aí, ó. Que coisa linda. Tava a irmã caladinha. O irmão lá com a Bíblia, né? E o filhinho lá também com a Bíblia. Ela ouvindo caladinha. Então, quando chega em casa, ela vai perguntar o quê? O seu marido. É assim, irmão, que a Bíblia ensina, tá? A irmã tem que ficar quietinha na igreja, só ouvindo. E lá na casa dela, pergunta o seu marido. Beleza, pessoal? Então, tá aí a nossa videoaula, resposta apologética, parte B.
Eu vou refutando essa heresia aí de esse negócio de pastorado feminino que não tem na Bíblia. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo ou aula. Bom, irmão, olha só o terceiro argumento. Isso parece até hilário, né? Que as irmãs usam para justificar o pastorado feminino, né? Pastorado feminino. Né? Ela fala assim: se a Bíblia chama a igreja de esposa do Cordeiro, por que então nós, mulheres, não podemos ser pastora? Irmão, é uma piada, né? Vamos para a nossa resposta apologética, parte A. Tá? A Bíblia usa a figura de mulher para representar e para pastorear a igreja. Você queria, irmã, que Cristo fosse figuradamente casado com a igreja, sendo retratado como um homem? Claro que não, irmão. Claro que não. Então, quando a Bíblia usa a mulher, né, no sentido figurado, isso é sentido figurado, irmão, não é literal. Tá? Quando a Bíblia usa a figura de mulher, uma virgem, está no sentido figurado. Tu acha que Jesus literalmente ia ser casado? Não é isso, tá? A Bíblia está usando uma linguagem figurada para representar o casamento do noivo com a igreja. É desse sentido, irmão, tá? Não é no sentido de pastor, pastora. Não tem isso na Bíblia, ok? Lembrando aqui que a nossa apologética, irmão, é no campo das ideias, tá? A nossa resposta apologética aqui é no campo das ideias, não é atingindo a pessoa, ok? Não é na pessoal, mas sim no campo da apologética da ideia, tá? Refutando as heresias. Nós queremos mostrar para os irmãos aí que não existe pastorado feminino, tá? E nós aqui estamos usando a Bíblia, não é usando livro de autor aí da vida, esse neopentecostal da vida, não, tá? Então aqui nós usamos a palavra de Deus, tá? Então tá aí. E elas falam isso, né? Se a Bíblia chama a igreja de esposa do Cordeiro, por que então nós mulheres não pode ser pastora? Porque não pode, porque não está na Bíblia, ok? Tu já viu Jesus alguma vez dizendo: você, mulher, hoje, a partir de hoje, vai tomar conta daquela igreja, estou te ungindo, consagrando como pastor? Não tem na Bíblia, ok? Então, tá aí a resposta apologética, beleza? Pessoal, então vamos para a nossa próxima vídeo ou aula, porque aqui no canal Apologética nós temos muita Bíblia para você. Beleza, pessoal? Continuando aqui a nossa resposta apologética 3B, tá? É assim, uma irmã que usa argumento desse é preciso fazer um curso de aprimoramento de inteligência de interpretação textual. A Bíblia chama figuradamente casado com a igreja, sendo retratado como homem. E o esposo do Cordeiro. Então, a irmã que usa esse texto, né, para defender o pastorado feminino, é preciso fazer um curso, irmão, né, um cursinho aí de inteligência, né, de interpretação textual da Bíblia, tá? Estudar o que é a figura de linguagem, texto, questão textual, tá? Tipologia, etc, etc, ok? Então, quando a Bíblia usa o seguinte aqui, como a Bíblia usa sendo retratado o cordeiro como um homem, casado, mulher, então são figuras de linguagem. Isso não significa literalmente, tá? São linguagens de figura. Inclusive, né, o próximo alguns vídeos, acho que é o terceiro vídeo, nós vamos falar sobre as 10 virgens, tá? Quem é aplicado aquela 10 virgens ali? Será que é para
para o gentio? Será que são para nós? Bom, eu creio que não é, né? A gente vai ver isso aí, tá? A parábola das 10 virgens, ok? Bom, isso aqui, isso aí não é o tempo que a gente está falando agora. É só para lembrar os irmãos que nosso canal tem muito vídeo bacana aí. Tá bom, irmão? Então, isso aqui não abre espaço para você ser pastora, tá? Não existe, tá? Não adianta fazer malabarismo, tá? Para provar na Bíblia o pastorado feminino que não tem. Ok? Então, as irmãs, de novo, precisa fazer um curso de interpretação, inteligência e interpretação bíblica, tá? Textual. Beleza, pessoal? Então, tá aí a resposta. Vamos para nosso próximo vídeo ou aula, ok? Beleza, pessoal? Nessa quarta aula, esse quarto argumento que as irmãs usam para provar o pastorado feminino é o seguinte. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para as mulheres. Por que então nós não podemos ser pastoras? Faz essa pergunta assim, né? Por que então Jesus não apareceu direto para o discípulo? Ele é o segundo argumento que elas usam para tentar provar o seu pastorado feminino. Resposta apologética 1 e 2. Mas ele também, irmão, apareceu para os apóstolos. Agora, ele apareceu primeiro para as mulheres para mostrar que as irmãs podem também participar em anunciar a Cristo. Minhas irmãs, preste atenção, mas aqui não está falando do âmbito da igreja. Aqui não está falando de cargo. Agora, irmã, colocar no trecho bíblico que o texto não está falando, isso, me desculpe, irmão, é uma heresia, tá bom? Qualquer um, ele pode também anunciar a ressurreição de Jesus, tá? Qualquer um. Aqui não está falando sobre ofício pastorado. Onde as irmãs estão vendo aqui ofício pastorado aqui? Não tem, irmão. Não está falando nisso. Ok? Essa aí é a quarta refutação no quarto argumento. Então, vamos para o nosso próximo vídeo aula 5. Beleza, pessoal? Vamos para o quinto argumento das irmãs que querem ser pastora, né? Vamos lá ver o que as irmãs que não tem o que fazer na vida aí quer ser pastora. Então, elas usam esse argumento aqui, esses quinto argumento. A Bíblia diz que o homem e a mulher são criados à imagem, à semelhança de Deus. Sendo assim, não há superioridade nenhuma entre eles. Logo, a mulher pode ser pastor, ou seja, a mulher pode ser pastora, porque ela é criada à imagem de Deus junto com o homem. Então, essas irmãs, elas querem ser pastora. Então, elas usam qualquer versículo na Bíblia para para provar o pastorado feminino. Então, ela usa aqui, né? Homem e mulher foram criados à imagem de Deus, na mesma essência, tal. Tá? Irmã, vamos lá para a nossa resposta, irmão, né? Apologética, derrubar logo essa heresia aqui, número 5, tá? Que isso aqui, irmão, é motivo de piada, tá? É coisa de gente que não sabe interpretar a Bíblia. Tá precisando fazer um cursinho de interpretação textual bíblica, ok? Aqui não está falando, irmão, de ofício pastoral, não. Onde está aqui, irmão? Escrito aqui, né? Está falando que a Bíblia só está falando o seguinte, que a Bíblia diz que o homem e a mulher são criados à imagem, à semelhança de Deus. Pronto. É isso aí. Vamos lá dar uma resposta apologética para essa heresia aqui? Tudo bem, irmão? Meus irmãos, né? Vamos lá para a nossa resposta apologética, ok? As irmãs estão confundindo natureza.
porque ambos são seres humanos, a imagem de Deus. A Bíblia diz, meu irmão, que o cabeça da mulher é o homem. Não adianta as irmãs querer ser pescoço dele, ok? Aliás, irmão, aqui, ó, seguinte, leia comigo aqui. A Bíblia diz que nós, homens, também temos que ser submissos aos que tomam liderança, quanto mais as irmãs que são submissas aos homens, beleza? A Bíblia diz que a esposa deve ser sujeita ao seu marido. Só que a igreja é um conjunto de família que vive as normas bíblicas. Então, todas as irmãs na igreja têm que ser submissas ao seu marido e ao homem. É o homem que Deus põe para governar a igreja. Tá bom, irmão? Então, não adianta você querer ser pescoço, tem que ser sujeita, tá? Ele é o cabeça da tua casa, ok? O homem que tem que dar ordem na casa, beleza? Mas isso aí não abre espaço para os irmãos querer pisar na mulher, não, tá bom? A questão aqui é autoridade, tá? Então, é isso aí. Então, as irmãs, ela está confundindo a natureza. Ambos são criados, tá? Ambos criados à imagem de Deus, beleza? Então, vamos lá para o nosso próximo vídeo ou aula, ok? Vamos lá. A Bíblia é a nossa resposta, irmão. Pessoal, vamos para o nosso sexto argumento, nossa sexta videoaula, ok? Bom, as irmãs, ela usa esse argumento aqui sim, ó. Deus não criou originalmente o homem e a mulher iguais? Certo, tá lá, igualzinho. Qual a base, pois, para impedir que a mulher seja ordenada? Bom, irmão, a gente vai mostrar isso aí, beleza? Então, você pode, irmão, você pode conversar com várias mulheres aí que se titula pastora, que os argumentos delas são o mesmo, tá? Elas vão usar os mesmos argumentos, tá? Para provar o pastorado na Bíblia, tá? Coisa que a Bíblia não ensina. Então ela fala assim, Deus ele não criou o homem e a mulher iguais? Então qual é a base, pois, para impedir que a mulher seja ordenada pastora, né? Bom, a gente vai mostrar isso aqui para as irmãs que talvez ela não conhece, né? Como diz a outra aí, né? Tadinha, né? Então vamos lá para a nossa resposta apologética, irmão. Beleza, meus irmãos, né? Estou tentando ajeitar aqui, mas vamos lá. Meus irmãos, a resposta apologética. De fato, lemos em Gênesis 1 que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a semelhança. Entretanto, lemos no relato mais detalhado de Gênesis 2 que Deus lhe atribuiu papéis diferentes, dando ao homem o papel de liderar e cuidar da mulher, e a mulher o papel de ser a ajudadora, ou seja, submissa, ok? Então, tá aí. A irmã pediu uma base para impedimento do pastorado feminino, já está por aqui, ok? Essa diferenciação é percebida por Paulo na ordem que foram criados. Primeiro o homem e depois a mulher. Está lá em 1 Timóteo 2,13, ok? Muito bem, continuando. Na forma como foram criados,
a mulher foi criada do homem. 1 Coríntios 11.8. E no propósito para que no propósito para que foram criados. Abre aspas aqui, tá? A mulher foi criada por causa do homem. 1 Coríntios 11.9. A igualdade da criação, portanto, não anula a diferença de função. Está na própria criação. Tá bom, irmão? Então, primeiro foi criado o homem, tá? Depois a mulher. Tá? Então, Deus, ele deu, logo no primeiro livro de Gênesis, autoridade ao homem. E Paulo, ele também concorda com isso, tá? Primeiro, Deus, ele criou o homem como cabeça, e não por pé, nada disso. Tá? A mulher tem que ser submissa ao marido, tá? Tanto na igreja, como também em casa, tá ok? Então, a Bíblia, ela proíbe, tá? A autoridade de mulher ser pastora na igreja, como autoridade. Beleza? A mulher pode fazer, irmão, o que ela quiser, como foi falado na fala primária. Pode tomar conta do banheiro, do berçário, de neném, na cozinha, enfim. Mas a única coisa que a mulher não pode, que a Bíblia proíbe, tá? É pastorado feminino. Tá bom? Beleza, pessoal? Então vamos lá para a nossa próxima vídeo ou aula. Irmãos, vamos para o nosso... É que eu estou começando a aprender agora com mexer esse negócio de internet aqui, tá? Os irmãos tenham um pouco de paciência aí. Beleza? Beleza, irmão. Então vamos lá. O certo argumento que as mulheres usam para provar o pastorado feminino é esse aqui. Olha só os argumentos que as mulheres usam, né? Acompanha comigo aqui, tá? Que isso é uma videoaula, né, irmão? Tem que ler para poder explicar o tema, tá? Ela diz assim: a abundância prova na Bíblia de que as mulheres desempenharam papéis cruciais, ocupando funções de destaque e sendo instrumento de bênção para o povo de Deus. Isso não prova que elas hoje podem ser ordenadas a exercer liderança como pastora? Bom, isso não prova nada, irmão, tá? Isso aí não prova coisa nenhuma, ok? E a gente vai dar logo uma resposta para essa heresia. Tá? Não tenta, irmã. As irmãs, ela tenta fazer um malabarismo, tá? Pegar um texto ali, pincelar um texto ali, tá? Colocar na Bíblia aquilo que a Bíblia não diz, ok? Então, vamos lá para a nossa resposta apologética. Pessoal, então vamos lá para a nossa resposta apologética. Então acompanha comigo aqui, que isso aqui é uma videoaula, nós temos que estar lendo, né? Resposta apologética. Estas provas demonstram apenas a tremenda importância do ministério feminino, mas não a existência do ministério feminino ordenado. Ok? Nenhuma dessas mulheres era apóstola, pastora, presbítera ou diaconisa. Jesus não chamou nenhuma mulher para ser apóstola. A qualificação dos pastores em 1 Timóteo, tá aí referência para você ler depois, deixa claro que era função, claro que era função a ser exercida por homens cristãos, tá? O fato de que as mulheres sempre foram extremamente ativas, exercia muitas e diferentes atividades e serviços na igreja cristã,
não traz como colírio que elas tenha sido ou tenha que ser ordenada para tal, ou seja, para pastor, apóstola, enfim. Então, irmão, né, aqui, eu vou ler isso aqui de novo, né? Aqui, tá? Jesus não chamou nenhuma mulher para ser apóstola, tá? Você não vê Jesus chamar mulheres para o apostolado, e nem para exercer a função de pastora, não tem, ok? Por sinal, não existe apóstolo, tá? Os apóstolos que tem aí são apóstolo falso apóstolo. Eu poderia citar aqui centenas dele aqui, que vocês conhecem tudinho, tá? Para ser apóstolo, por sinal, tinha que a primeira qualificação para ser apóstolo, as credenciais tinha que ver Jesus, tá? Andar com Jesus, essa era uma, tá? Por isso que Paulo lá, quando ele prega lá pelo judeu, ele fala que ele viu Jesus no caminho de Damasco ali, tal. Beleza, pessoal? Bom, a questão não é essa. Então, irmão, você não vê Jesus chamando ninguém, nenhuma mulher na Bíblia para ser apóstola e nem para ser pastora. Esse negócio aí de pastorado feminino é furado. Ok? Então, vamos lá, irmão, para a nossa próxima vídeo ou aula. Beleza, pessoal? Vamos lá para o nosso 8º argumento. Aliás, o argumento delas, né? Das irmãs que querem ser pastora. Então, elas falam mais ou menos assim. Deixa eu pegar minhas aqui. Seta. Ela fala assim, irmão. A subordinação feminina não é parte da maldição por causa da queda? E Cristo não aboliu a maldição do pecado? Por que então as mulheres cristãs não podem exercer o ministério em igualdade com os homens? Bom, irmão, que tal a gente responder às irmãs aí que têm problema, né, com a Bíblia, ok? Então vamos lá responder às irmãs que têm problema, né, com a interpretação bíblica, irmão. Então vamos lá, nossa resposta apologética, ok? Então, irmão, resposta apologética 1 e 2, tá? Sem dúvida, um dos castigos impostos por Deus à mulher foi o agravamento de suas condições de submissão. Entretanto, a subordinação feminina tem origem antes da queda, ainda na própria criação. O homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Está aí 1 Coríntios 11 e ponto 9, ok? Beleza, irmão? Então tá aí, né? Sem dúvida, um dos castigos impostos por Deus à mulher foi agravamento da sua condição de subordinação. Tem gente, irmão, que eu já ouvi os irmãos falar que a maldição da mulher foi ter filho. Irmão, se filho é uma coisa boa, se Deus ele criou os seres humanos, como é que ele vai castigar a mulher por causa de filho? É coisa de gente que não sabe interpretar a Bíblia, tá? Para o nosso próximo vídeo ou aula, ok? Beleza, irmão? Então vamos lá para a nossa resposta apologética 2. Vou ficar mais uma vez pertinho de vocês aqui, irmão. E vocês aí, eu aqui. Acompanhe comigo. Quanto à obra de Cristo, lembramos que seus efeitos não são total e exaustivamente aplicados por Deus aqui agora. Beleza? Por exemplo, irmão, mesmo que Cristo já tenha vencido o pecado e a morte, ainda pecamos e morremos. Outro efeito da maldição
impostos por Deus após a queda ainda continua, tá? Continua assim, com a morte e o sofrimento no trabalho e enfermidade, etc, etc, etc. Ok? Muito bem. Prosseguindo. Desde que os diferentes papéis do homem e da mulher já havia sido determinado na criação, antes da queda, segue-se que continua válido o que o cristianismo faz é reformar essa relação de submissão, para que a mesma seja exercida em amor mútuo e reflete assim mais exatamente a relação entre Cristo e a igreja. Ok? Então, irmão, a submissão da mulher é desde da criação do mundo, tá bom? Então não tem essa de mulher querer exercer autoridade na igreja, pensa que é coisa nova, não é não. Tá? Desde a criação do mundo, Deus ele deu autoridade para o homem, tá? E a igreja reconhece essa autoridade. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o nosso próximo vídeo ou aula. Beleza, irmão? Está quase no final. Graças a Deus que você está aí estudando apologética, né? Quero dizer que eu não sou o dono da verdade, não, tá, irmão? É a Bíblia. Se a Bíblia fala que não existe pastorado feminino, então a gente tem que acreditar na Bíblia, tá? Nono argumento das irmãs que usam para provar na Bíblia o pastoreio feminino. Ela diz assim: onde está na Bíblia que somente homens podem ser pastores, presbíteros e diáconos? Resposta apologética. Bom, meus irmãos, o texto mais explícito da Bíblia são Atos 6.7. Depois você vê lá, tá? E 1 Timóteo 2.11 e traz 15, que está outro texto aí para vocês conferirem, ok? Algumas dessas passagens foram analisadas com mais profundidade e outras partes desse caderno, ou seja, esse artigo, tá? Além disso, a relação intrínseca entre a família e a igreja mostra que aquele que é o cabeça da família, em Efésios 5.21, tá? E traço 33. Também deve exercer a liderança na igreja. Ou seja, tá? Esse texto aqui é interessante, tá, meu irmão? Aquele que é o cabeça na família. Quem é? É o homem. Então, o homem é o cabeça na família, então ele deve ser liderança também na igreja, tá? Não é só em casa, não, na igreja também. Beleza? Então, tá aí, minha irmã. Você estava com dúvida onde está escrito, né, na Bíblia, os versículos supracitados que proíbe as mulheres de exercer cargo de pastora na igreja. Tá aí o texto para você depois ir lá ler, ok? Dever de casa, 1 Timóteo 2:11 e 15. Dever de casa, 1 Coríntios 4, 14, 34 e ponto 35, ok? Então, beleza, meu irmão? Então, vamos para nossas aulas finais. Meus irmãos, o 10º e último argumento que as irmãs usam para tentar provar o ministério pastorado na igreja. Apesar que tem outros aí, tá? Mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu resolvi colocar 10 argumentos que elas mais usam, ok? Bora lá, irmão, ver os argumentos que as irmãs usam, as irmãs do manto aí. As irmãs do manto, do sapatinho de fogo, né? Como eles falam. O que fazer quando as mulheres possuem visão pastoral
liderança, habilidade para o ensino ou capacidade administrativa, dons de evangelismo ou profecia. O que fazer? O que fazer? E agora? Como aquele episódio do Chave. E agora? Quem poderá nos defender? E agora, irmão? O que nós fazemos? Será que nós não temos uma resposta apologética para isso? Será que as irmãs aí estão certas? Bom, então vamos lá para a nossa resposta apologética no próximo slide. Beleza, pessoal? Então está aí a última aula da gente, a nossa última resposta apologética com a seguinte resposta. Que exerça esta habilidade e dons dentro das possibilidades existentes nas igrejas. Elas não precisam ser ordenadas para desenvolver seu ministério e manifestar seus dons, ok? Então, que exerça estas habilidades e dons dentro das possibilidades existentes nas igrejas. Elas não precisam ser ordenadas para desenvolver seu ministério e manifestar os seus dons, ok? Então, toda irmã batizada com o Espírito Santo, irmão, ela tem uns dons, tá? Ela tem uns dons para exercer a função, mas menos de pastoreio, tá? Aí você fala, tá, irmão, eu sou pastora, batizei, ganhei alma para Jesus e evangelizei e não é válido? É válido, é válido. O batismo é válido. Você ganhar alma para Jesus é válido. Evangelizar é válido. Tudo que você fez para Jesus é válido, tá? Porque essa não é a questão. A questão não está na obra que você fez para Cristo. A questão é aquilo que você quer ser, o que a Bíblia fala para você não é. E resolvida a parada, ok? Então, é isso aí. Tá bom, meu irmão? Então, que Deus abençoe a sua vida, tá? Eu não sou o dono da verdade. Nós procuramos aqui andar conforme a Bíblia nos ensina, tá, meu irmão? Aqui nós matamos a cobra e amostramos a cobra morta e o pau, ok? Então a verdade aqui é Cristo Jesus, tá bom? Quero agradecer a você, meu irmão, que mais uma vez, né, se inscreveu no canal, esteve aqui conosco. Ore pelo nosso ministério. Eu digo sempre, o nosso ministério é um ministério sem fim lucrativo, tá? Dedicado assim à glória do Senhor Jesus, que tem por finalidade equipar os santos com material apologético e teológico, ok? Aqui nós comparamos seitas não pentecostais e outras mais. Beleza, pessoal? Deus abençoe, fique com Deus e veremos no próximo estudo, vídeo aula, se Deus assim nos permitir, ok?